Quando a gente ouve falar sobre as missões guaraníticas, a sua destruição por forças armadas da Espanha, de Portugal e junto com matadores de índios profissionais que existiam por aqui, elas foram destruídas a partir do acordo entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, o acordo que ficou conhecido como Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750. Portugal e Espanha haviam assinado o tal Tratado de Tordesilhas, que eu já falei no vídeo passado e que você aprendeu na escola. Isto sim, você aprendeu. Talvez na escola nunca te falaram sobre missões guaraníticas, mas com toda certeza te falaram do Tratado de Tordesilhas, que era aquela linha imaginária que passava lá na ilha de Marajó, corta o Brasil inteiro no sentido longitudinal. Na época cortava, na verdade, a América do Sul e terminava aqui em Cananéia. À direita, portanto, do lado leste, era de Portugal, e eu vou dizer para vocês que não era só esse pedaço da América do Sul, era tudo até as Índias. Pertencia a Portugal, ou seja, era a prioridade de Portugal, e do lado esquerdo, do lado do oeste, pertencia à Espanha. As missões guaraníticas, que já estavam ali por volta de 200 anos, finalmente seriam destruídas. E como é que isto foi construído? Foi construído da seguinte forma. Os portugueses, que de forma muito esperta, se aproveitaram da confusão que teve lá entre 1580 e 1640, quando as coroas portuguesas e espanholas se fundiram e aí os limites desapareceram. Enfim, os portugueses, principalmente através dos bandeirantes aqui de São Paulo, eles começaram a ir buscar índio lá na fronteira do Paraguai, na fronteira da Argentina, na fronteira do Uruguai, lá nas missões jesuíticas. Eles iam lá, atacavam as missões para poder trazer índios escravizados para São Paulo. No que eles faziam isto, eles estavam fazendo uma incursão num território que pertencia à Espanha. Mas é bom lembrar que nesta época a Espanha tinha tanta terra, e esse pedaço de terra que vai aqui do Paraná até o Rio Grande do Sul era uma terra abandonada, era uma terra meio de ninguém, e foi por isso que os bandeirantes foram indo para lá, e os portugueses foram indo para lá. E eles foram até lá onde hoje é o Uruguai, lá no Rio da Prata, lá de frente para Buenos Aires, e fundaram uma colônia portuguesa, que era a colônia do Sacramento. Esta santíssima colônia do Sacramento era uma santíssima sacanagem, era uma grande malandragem dos portugueses, porque o que eles tinham que fazer, montando uma colônia lá na beira do Rio da Prata, lá de frente de Buenos Aires, que era, obviamente, domínio espanhol pelo Tratado de Tordesilhas. Mas os portugueses se estabeleceram lá. A Espanha reclamava, levava para os tribunais internacionais, enfim, isso durou, ficou numa lenga-lenga, uma hora Portugal ganhava, outra hora Portugal, mas Portugal nunca saiu de lá. E isso incomodava a Espanha quando ela tinha tempo de se preocupar com essa terra aqui, certo? Porque a Espanha está mais preocupada com outros locais que eram mais ricos, que tinham mais prata, mais ouro, que eles estavam explorando, estava dando mais lucro. Então essa região ainda não era lucrativa. Por isso que os portugueses foram chegando para lá. Chegou uma hora que, em paralelo, enquanto a colônia do Sacramento estava estabelecida lá, e os espanhóis ficavam muito incomodados, as missões jesuíticas haviam crescido muito e já eram um conjunto de cidades, um conjunto de vilas importantes. Havia uma coisa nas missões que não agradava nem a coroa portuguesa, nem a coroa espanhola. E qual era essa coisa? Que questão era esta? É que os jesuítas
não respondiam para nenhum imperador, nenhum rei, nem da Espanha, nem de Portugal. Eles estavam submetidos à autoridade do Vaticano. E qual era a preocupação de Espanha e de Portugal? Embora alguns historiadores neguem isto, a preocupação era que aquele território onde estavam as missões guaraníticas jesuíticas poderiam se transformar num território do Vaticano, poderia se transformar num estado, poderia se transformar num enclave do Vaticano dentro dos domínios espanhóis e portugueses. E por conta disso, Portugal e Espanha se juntaram, fizeram um acordo aparentemente muito desfavorável para a Espanha, porque a Espanha, Portugal aceitou parar de encher a paciência lá na colônia do Sacramento e, em troca, eles se juntaram para destruir as missões guaraníticas. E o fizeram. Formaram um exército de mais de 3.000 soldados, com centenas de canhões, enfim, um exército poderosíssimo, e derrotaram de forma fragorosa as forças rebeldes guaraníticas, aqueles índios que se negavam a sair do local que eles estavam há mais de 50, 60, 70, 100 anos. Independente do que a gente possa sentir de dó, independente do nosso lado emocional, a questão é: Espanha e Portugal poderiam permitir um enclave, um território do Vaticano dentro de seus domínios? Vejam vocês que aí se encontra a questão geopolítica. Diante da possibilidade daquelas missões, daquele território, daquela organização, porque era produtivo, tinha gente, tinha população, aquilo era um embrião de um país, um embrião de um enclave do Vaticano. Diante da possibilidade disto, os governos portugueses e espanhóis não tiveram dúvidas, deixaram suas divergências de lado e se juntaram e destruíram as missões guaraníticas. Então, a gente sabe dessa história, fica de coração partido, fica imaginando que tragédia foi essa que se abateu sobre aqueles indígenas. Mas, por outro lado, Portugal e Espanha poderiam permitir um enclave em seus domínios? Essa é uma questão fundamental. Por outro lado, a gente aprende sempre, nós ouvimos dizer, de que os bandeirantes paulistas eram cruéis, e realmente iam lá, massacravam, matavam, pilhavam e traziam índios escravos para São Paulo. Mas se não fosse os bandeirantes, o território brasileiro chegaria hoje até onde chega? O Brasil teria este tamanho? Então essa é uma questão para a gente pensar. A verdade é que nas relações entre poderes, nas relações entre países, nas relações entre impérios, não existe bondade. O Brasil, se ele quiser manter a sua integridade territorial, se o Brasil quiser manter a Amazônia como território brasileiro, se o Brasil quiser se manter do tamanho que ele está hoje, e muito desse tamanho é graças à agressividade dos bandeirantes, o Brasil precisa abrir o seu olho, porque deve ter gente de olho muito gordo em cima de partes do território brasileiro. E nesta hora não tem bonzinho, não tem país amigo, não tem essa de solidariedade internacional. Nessa hora vale a força, nessa hora vale as armas. E foi com a força que Espanha e Portugal destruíram as missões guaraníticas. Isso pode doer nosso coração, mas é a realidade. Nós temos que olhar isso de um ponto de vista
realista, não adianta olharmos para essa questão do fim, da destruição das missões guaraníticas só pelo nosso lado do coração, do nosso lado da bondade, porque nas relações entre países, nas relações entre poderes, não existe bondade. Vou ficando por aqui. Se você gostou, dê o seu gostei. Se inscreva no canal. Até a próxima. Esse é o canal Tupã.